Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GPESC Podcast, uma série especial de entrevistas em comemoração aos 20 anos do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal da PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou Rodrigo Azevedo e, ao lado da Laura Hipólito, nós temos conduzido conversas com pesquisadores e pesquisadoras que são referência na reflexão sobre os desafios da segurança pública e da justiça penal no Brasil. Hoje temos a honra de conversar com Eduardo Cerqueira Batitucci, sociólogo, pesquisador da Fundação João Pinheiro e com longa atuação nos estudos sobre polícia, criminalidade, segurança pública e sistema de justiça criminal. Doutor em sociologia pelo FMG, Batitucci também é membro do INCT e NEAC, membro do Comitê de Pesquisa em Sociologia da Violência, da Sociedade Brasileira de Sociologia, SBS, e associado pleno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos à entrevista. Professor Eduardo, é um prazer te receber no GPESC Podcast. Para começar, gostaríamos que tu nos contasse um pouco da tua trajetória intelectual e profissional, contando sobre o que te levou até a sociologia e, mais especificamente, ao estudo da segurança pública, das polícias e do sistema de justiça criminal. Quais as principais influências teóricas nessa caminhada que moldaram a tua formação e a tua produção acadêmica? Um abraço, Laura, um abraço, Rodrigo. Muito obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer, é uma honra poder participar desses momentos que o GPS que vem construindo com tanta competência, né? É muito legal estar aqui. Então, eu comecei a minha trajetória, né, na graduação em Ciências Sociais lá na UFMG, em 1986, né? Antes eu tinha feito um curso técnico em eletrônica e telecomunicações, eu queria trabalhar com isso, mas nisso eu não encontrei uma satisfação profissional, né? Me faltava, eu sentia que me faltava uma conexão mais clara com as pessoas, mais clara com a sociedade, e a eletrônica, a engenharia elétrica não me forneciam isso. Então, eu tentei vários vestibulares, né? Física, psicologia, enfim, muitas coisas, e acabei encontrando as ciências sociais mais ou menos por acidente, mas logo ao final do primeiro período eu já estava totalmente convertido e entendi que era ali que eu precisava ficar, né? Então eu fiz a minha graduação entre 86 e 89 na UFMG, depois eu fui fazer o meu mestrado entre 90 e 94, e mais tardiamente eu fiz o meu doutorado entre 2005 e 2010, né? Eu peguei um tempo, Rodrigo, muito interessante do departamento, então departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG, porque eu convivi com muitas pessoas que se transformaram em referências, né, do nosso campo, da nossa área, né? Eu tive uma boa convivência com o professor Antônio Luiz Paixão, né, que era lá da UFMG, mas também com a professora Alba Zaluar, com o professor Edmundo Campos Coelho e outros, né, colegas, né, que depois se transformaram, hoje naquela época já tinham esse papel, né, mas se consolidaram como referência, né, do nosso campo de estudos. Eu acho que na minha graduação as grandes influências que me levaram bem cedo no curso, né, no segundo período eu já trabalhava de fato como auxiliar de pesquisa dessas pessoas, me levaram bem cedo para a questão do crime, da violência, da segurança pública, foi o fato deles trabalharem com teorias e teóricos, né, que na época faziam muito sucesso na UFMG, né? Howard Becker, Merton, Sutherland, Gottfredson e Rich, enfim, pessoas aí que, do ponto de vista da criminologia, se transformaram em referências mundiais, né, e constituíam parte do campo teórico que estava disponível lá na UFMG para a gente poder pensar e trabalhar essas questões, né? Então, era um pouco da teoria dos rótulos, da sociologia do desvio, né? O Sutherland lá com a associação diferencial, a teoria do controle do Gottfredson e Rich, que eram um pouco as referências
com as quais a gente trabalhava lá na graduação. No mestrado, eu não fiz o meu mestrado nessa área, né? Eu trabalhei com sociologia do conhecimento no meu mestrado, mas tive acesso a todo um campo da microsociologia, né? Mead, Goffman, Garfinkel, Schultz, Blumer, né? E depois na antropologia interpretativa com Gertz, que me encaminharam para pensar essas questões a partir de um outro conjunto de referências, né? Que de certa forma eu atualizei lá no doutorado, agora a partir de uma outra perspectiva, né? Quando aí sim eu acho que eu já estava encaminhado para uma temática e para um campo de pesquisa específico, né? Que eu abracei a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, que era a questão policial, né? E depois o profissionalismo na polícia. Nesse momento, eu tive acesso a uma bibliografia de teoria e história da polícia, né? Hensley, Wilson, Walker, Skolnick, Goldstein, enfim, esses teóricos que também se transformaram em referência no nosso campo, né? E depois eu fui trabalhar com sociologia das profissões, com o profissionalismo, né? Através aí das referências da área também, o Ilensky, o Walker, né? A nossa colega Paula Poncione, lá da UFRJ, o Everts e outros teóricos aí que de alguma forma militam nessa área. Em 1994, eu tive a oportunidade de fazer um concurso público e entrar para a Fundação João Pinheiro, né? Naquela época, o estado de Minas era marcado, especialmente aqui em Belo Horizonte, por duas grandes instituições que trabalhavam a questão das políticas públicas e, no campo da segurança pública, tinham pesquisadores e atuavam de forma substantiva na segurança pública. Como era o FMG, né? Através aí da coordenação do professor Antônio Luiz Paixão, com a contribuição de outros professores, né, o Cláudio Beato, e outros professores que naquela época trabalhavam com isso, o Vinícius, esqueci o sobrenome dele, mas já já eu lembro. E a outra instituição era a Fundação João Pinheiro, né? Então eu entrei em 94 para a Fundação e estou lá desde sempre, né? Trabalhando agora, depois de 30 anos, né, com essa temática na Fundação João Pinheiro. Então, esse é um pouco um mapeamento assim da minha trajetória intelectual e das principais referências aí que, de alguma forma, me ajudaram a construir a minha visão, né, sobre o campo. Professor, então, justamente com o fechamento da tua resposta, eu entro já na minha pergunta, que é sobre o aspecto marcante da tua trajetória e atuação na Fundação João Pinheiro, uma das instituições mais relevantes no campo das políticas públicas em Minas Gerais. Como tu avalias o papel da Fundação na formação dos quadros policiais e na produção do conhecimento sobre segurança pública, e como esse trabalho se conecta à sua atuação como pesquisador? Excelente. Eu acho que eu, nesse sentido, então, Laura, eu tenho uma trajetória um pouco diferente, né, da trajetória universitária, né? A Fundação João Pinheiro é um órgão do governo do Estado de Minas Gerais, então é um órgão vinculado à administração pública estadual, né? Então ela tem características, tem especificidades que eu acho que apresentam vantagens, mas também apresentam limites, né? Para a gente pensar uma trajetória acadêmica e uma trajetória de pesquisa, né? Eu acho que as vantagens estão relacionadas ao fato de, como instituição vinculada à administração pública, a Fundação João Pinheiro poder oferecer, né, para os pesquisadores que lá trabalham um contato muito próximo com a gestão pública e com as organizações de Estado, né, vinculadas à gestão pública, inclusive aquelas vinculadas ao sistema de justiça criminal, né? Então, desde muito cedo na Fundação, eu sempre tive trabalhos e desenvolvi pesquisas com as polícias, né, com o sistema prisional, com as instituições do sistema de justiça criminal, né, a Defensoria Pública, o Judiciário, o Ministério Público. Quer dizer, de alguma forma, eu sempre estive, por dever de ofício na Fundação, militando nesta área, né? Quando eu entrei para a Fundação era uma instituição muito robusta, né? Muito grande, com muitos pesquisadores. E muito cedo, em virtude da minha trajetória na universidade, né? Quando eu entrei para a Fundação, eu estava terminando meu mestrado, eu já me vinculei a trabalhar com questões de segurança pública, né? Então, desde 94, de fato, né, no momento que eu entrei para a Fundação, eu já trabalhava com segurança pública e já trabalhava junto
né, dos nossos colegas lá da Fundação que trabalhavam ou militavam na área de segurança pública, um dos quais vocês entrevistaram, né, o Luiz Flávio Sapori. Então, a fundação, estar numa instituição de pesquisa e de planejamento vinculada ao governo do Estado oferece essa vantagem, né? A gente sempre está muito próximo e, num certo sentido, é colega, né? Porque todos somos funcionários públicos estaduais, dos gestores, dos operadores das políticas públicas em nível estadual, né? Então, isso ofereceu uma proximidade muito peculiar, vamos dizer assim, especialmente a Polícia Militar e a Polícia Civil, né? E ao sistema prisional aqui de Minas Gerais, e de outros estados, né? O que facilitou muito o meu trabalho, pelo menos naquele momento, né? E o desenvolvimento das atividades que nós, então, a partir dali, começamos a desenvolver. Por outro lado, isso impõe um conjunto de limites, né? Quer dizer, a Fundação João Pinheiro não é exatamente uma instituição de natureza acadêmica, né? A despeito de a gente ter uma graduação em administração pública, que é muito boa, né, traz referências muito importantes, são três graduações em administração pública em escolas de governo do Brasil. A Fundação, certamente, junto com a ENAP, é a mais tradicional de todas, né? É, e da gente ter um mestrado em administração pública, né, a Fundação João Pinheiro não é um órgão de natureza acadêmica, né? Então, as atividades de pesquisa competem com outras atividades, por exemplo, atividades relacionadas à assessoria ao Estado, né, ao monitoramento e avaliação de políticas públicas e outras atividades que nós, como pesquisadores da Fundação, como funcionários da Fundação, temos que desenvolver, né? Então, estar na fundação tem vantagens, mas também impõe limites para a atuação, né? Eu não tenho a liberdade que um professor de universidade tem, né? Ser funcionário público estadual impõe determinados limites, por exemplo, do ponto de vista daquilo que eu posso na imprensa colocar, ou da minha capacidade de ter acesso a informações privilegiadas e, nesse sentido, ter que guardar algum tipo de confidencialidade relacionado a isso, né? Mas também, como eu disse, apresenta vantagens, né? Então, é um lugar peculiar, né? Quer dizer, do ponto de vista da evolução do campo, né? Acho que nós vamos falar disso um pouco mais tarde. Este lugar, então, trouxe para mim pontos positivos, né? A oportunidade de estar perto desses atores e poder dialogar com eles e construir conhecimento a esse respeito, mas também pontos negativos, que é a ideia de que, não tendo a liberdade de um professor universitário, muitas vezes eu não posso me manifestar de uma forma muito apropriada em eventos públicos ou enfim, isso sempre representou um limite para a minha atuação, né? Mas é um lugar da minha escolha, né? A Fundação sempre ofereceu a possibilidade de muita riqueza, tanto profissional como intelectual, né? Porque uma outra característica de um órgão como a Fundação, que eu acho que é muito interessante, é o fato de você ter um conjunto de profissionais de formações muito diversas, né? E, nesse sentido, poder dialogar e construir conhecimento a partir de muitos pontos de vista. Então, é muito frequente eu trabalhar, por exemplo, com profissionais que não são das ciências sociais, né? Com pessoas que vêm da administração, ou que vêm da história, ou que vêm da psicologia, e, nesse sentido, poder dialogar com esses campos na hora que a gente está, enfim, construindo políticas públicas, ou analisando políticas públicas, monitorando políticas públicas, ou produzindo, de fato, conhecimento analítico e acadêmico sobre isso, né? Uma das vantagens, né, seguindo na sua pergunta, essa é claramente uma vantagem muito substantiva, foi o fato da Fundação João Pinheiro, seguindo então essa vocação, né, que eu tentei descrever aqui, ter constituído ainda na década de 80, junto com a Polícia Militar de Minas Gerais, e um pouco mais tarde, na década de 90, junto com a Polícia Civil, a oportunidade de oferecer formação de recursos humanos para essas organizações, né? Tanto em nível de pós-graduação, né? Usualmente voltadas aí para oficiais da Polícia Militar e para delegados da Polícia Civil, como também em nível de atualização ou capacitação, neste caso orientada para os praças da Polícia Militar e os investigadores da Polícia Civil, né?
Então, essa foi uma oportunidade muito preciosa, né? E que, de alguma forma, marcou a minha trajetória, né? E acho que marca a trajetória da Fundação João Pinheiro, né? E o lugar institucional que a Fundação João Pinheiro ocupou em algum momento da história, da construção do nosso campo, né? Pelo fato dessa proximidade ter oferecido, né, um conhecimento muito substantivo, muito robusto para a gente que estava lá militando na Fundação João Pinheiro sobre a forma como essas organizações trabalham, né, os valores que elas professam, os problemas que elas encontram e tudo mais. Eu me lembro, por exemplo, a título aqui de anedota, em uma Ampox, lá na década de 90, estar convencendo colegas do campo, né, de que policiais precisavam ser ouvidos nas suas demandas, nas suas questões, nos seus problemas, para que a gente pudesse entender melhor o campo, especialmente naquilo que se referia ao trabalho policial e as questões analíticas que estavam colocadas, né? Mas, como eu vinha dizendo, esses cursos com a Polícia Militar, especialmente, né, começaram lá em 1984, então, né, há muito tempo, né, e num momento peculiar da nossa trajetória histórica, quer dizer, antes da Constituição, né, e duraram, no caso da PM, até 2018. Então, foram aí 34 anos de atividade ininterrupta, né? E, claro, o que a gente fazia com a Polícia Militar mudou muito nesse período, né? Mas as oportunidades que isso trouxe, foram realmente substantivas. Na minha avaliação, eu acho que no caso da PM, né? Depois eu falo um pouco da Polícia Civil. Eu acho que a trajetória da Polícia Militar na Fundação João Pinheiro foi fundamental, né? Se não absolutamente indispensável para que a Polícia Militar se tornasse a organização que ela é hoje, né? A Polícia Militar de Minas Gerais. Eu acho que a nossa conversa, né, esses 34 anos de interlocução, e eu defendo isso de forma muito, não só emocional, mas analítica também, criaram a moderna Polícia Militar de Minas Gerais, para o bem e para o mal, né? Então, eu acho que isso propiciou à Polícia Militar, né, um conhecimento não só gerencial, mas esse conhecimento gerencial foi importantíssimo para a evolução institucional que a Polícia Militar apresentou nesses anos todos, né? Mas também ofereceu capacidade crítica, né? É, abriu acesso aos policiais, especialmente as gerações dos anos 80 e dos anos 90, né, a um conhecimento da teoria sociológica e da criminologia, né, que ofereceu uma capacidade de diálogo inédita, então, né? Nenhuma polícia brasileira teve essa oportunidade, talvez com exceção de Pernambuco, num certo sentido do Rio de Janeiro, né? Mas eu acredito que a Polícia Militar de Minas Gerais foi a que melhor aproveitou isso, né? Com gerações aí que souberam se apropriar dessa oportunidade, né? E investir na organização e no desenvolvimento da sua atividade, né? De novo, para o bem e para o mal, né? No ponto de vista positivo, eu acho que essa oportunidade propiciou à PM que ela se estruturasse como uma polícia menos, menos marcada por uma versão de militarismo hierarquizado, violento e opositivo, né? Aquela coisa de oficiais de um lado e praças de outro, especialmente a partir das greves de 97, né? Então a PM soube se reconstruir de uma forma muito interessante a partir daquele momento, e esse conhecimento foi fundamental para que ela fosse capaz de fazer isso, né? Mas também, de um ponto de vista mais substantivo, eu acho que a PM conseguiu aplicar este conhecimento de alguma forma ao desenvolvimento da sua própria atividade fim, né? Claro, com limites e questões que nós podemos discutir, mas com uma profundidade analítica que raramente eu vi em outros corpos doutrinários de polícias militares brasileiras, né? A Polícia Militar de Minas Gerais soube muito bem dialogar com isso, teoricamente, né? Claro que isso não significa que ela soube aplicar isso do ponto de vista de política pública de segurança ou de política pública de policiamento, né? Aí há um conjunto de complexidades que a gente precisa avaliar. Mas do ponto de vista teórico, ela soube se preparar muito bem, né? E é claro que essa oportunidade foi fundamental para que isso acontecesse, né?
Depois podemos avançar nisso se vocês quiserem. Do ponto de vista negativo, eu acho que isso trouxe para a Polícia Militar, negativo para a sociedade, positivo para a polícia, né? Trouxe para a Polícia Militar uma capacidade institucional inédita, né? A ponto da polícia tornar o próprio governo refém dela, né? Como acontece em muitos estados brasileiros. Eu acho que isso é uma realidade em Minas Gerais, é realidade em outros estados também, né? Mas a polícia soube se institucionalizar tanto do ponto de vista corporativo, quanto do ponto de vista da própria gestão pública, né? A Polícia Militar de Minas Gerais, num certo sentido, foi capaz de monopolizar áreas da gestão pública que são indispensáveis à atividade de polícia, mas também que dialogam com a própria gestão pública estadual, né? Então, a Polícia Militar, título de exemplo, a Polícia Militar hoje pouco depende do investimento governamental do Poder Executivo, né? Ela é capaz de construir-se do ponto de vista do investimento através de emendas parlamentares de deputados estaduais e federais. Para isso, ela precisou ser capaz de desenvolver um conhecimento gerencial e analítico muito profundo, né? Então, ela praticamente se independe da lógica da gestão pública. Ela faz a própria gestão dela, né? E, num certo sentido, ultrapassa a capacidade de governança do próprio governo sobre aquilo que o governo gostaria que a polícia fizesse ou deixasse de fazer, né? Então, ela alcança uma autonomia que pode ser prejudicial para a própria gestão pública, mas, claro, é sempre muito positiva para ela como organização, né? Então, ela se institucionalizou de uma forma muito robusta e avançou corporativamente sobre a gestão pública, alcançando aí privilégios, né, que a posicionaram ou a posicionam hoje num lugar de destaque, né, na gestão pública de Minas Gerais. A Polícia Militar representa o maior gasto, com exceção da área de educação e saúde. A Polícia Militar sozinha, a organização Polícia Militar, representa o maior gasto, se a gente levar em consideração aposentados e policiais da ativa, o maior gasto da gestão pública de Minas Gerais, né? Isso é uma conquista organizacional, né? Porque isso representa conquistas corporativas que trouxeram um conjunto de privilégios para os policiais mineiros, que ultrapassam, talvez, né, os privilégios corporativos que os colegas de outras corporações detêm, né? Então, do ponto de vista positivo, ela alcançou uma capacidade analítica e de conhecimento muito robusta. Do ponto de vista negativo, ela foi capaz de aplicar, né, o conhecimento gerencial para poder oferir vantagens corporativas para além daquilo que seria razoável, na minha forma de ver, na lógica da gestão pública de Minas Gerais. Muito bem, No Eduardo. Eu caso da acho muito polícia, interessante essa experiência, né, da Fundação João Pinheiro. Eu já estive, né, inclusive dando aulas, né, a convite de vocês. E aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, nós tínhamos uma fundação, a Fundação de Economia e Estatística, que foi fechada, né, justamente quando ela estava começando a pensar o tema segurança pública no governo Sartori, ela acabou sendo vítima aí do enxugamento do Estado. E aí me parece que nós perdemos capacidade, né, de planejamento, de formação e de formulação em termos de gestão que Minas Gerais sempre teve, né, e por isso mesmo sempre esteve na frente aí nessas últimas décadas em relação a esses temas. Mas a pergunta que eu queria te fazer, ela tem a ver com a tua tese de doutorado e a esse tema, né, que tem te ocupado, que é o tema do profissionalismo das polícias no Brasil. Quais foram os principais achados dessa tua pesquisa? E quais os avanços e obstáculos podem ser identificados nesse processo de profissionalização ou de profissionalismo, especialmente nos contextos mineiro e no contexto brasileiro, né? Eu sei que o teu foco é mais direcionado ao estado de Minas Gerais, mas o que tu poderia nos dizer sobre esse debate de uma forma mais ampla, levando em conta que nós estamos num campo, né, que tem uma série de pesquisadores como Cante de Lima, como Arthur Trindade, como a Paula Poncioni, que tem, né, ao longo das últimas décadas, produzido conhecimento a respeito das polícias. Então, o que que o teu estudo acrescenta em relação a esse campo de pesquisa? perfeito, excelente. Uma das vantagens de estar na Fundação João Pinheiro foi exatamente, Rodrigo, ter acesso, né, de uma forma privilegiada aos colegas policiais, né? Então, eu venho pesquisando isso há quase 20 anos, né?
e já acumulei alguma coisa em torno de 180 entrevistas, né, com policiais, e uso uma metodologia mista, né? Eu parto, das trajetórias profissionais desses policiais para poder tentar ler, os avanços institucionais e as consequências que estão associadas a isso, né? Então, analisando tudo que esses policiais fizeram durante a sua trajetória profissional, eu tento entender como é que isso está relacionado com as fases, né, que a organização Polícia Militar de Minas Gerais viveu na sua trajetória, com os problemas que ela enfrentou e com os valores que ela professa a partir das suas doutrinas, das suas produções, das suas normas, da forma como ela se organiza para poder desempenhar a sua atividade e assim por diante. O que que eu encontrei ou tenho encontrado, né? Quer dizer, isso é uma pesquisa, é uma agenda, né? Que está em andamento, né? Eu tenho encontrado um conjunto de questões que dialogam com esses colegas que você citou, né? Com Kant, com a Paula, com o Arthur e com as pesquisas que eles fizeram, mas que acrescenta algumas questões que eu acho que são interessantes, né? Então, por exemplo, eu tenho observado que, pelo menos no caso da Polícia Militar, é possível discernir um conjunto de etapas de profissionalização, né? A organização vem, na sua evolução, se desenhando a partir de um conteúdo profissional que vai mudando, né? Então, se até lá, em meados de 1995, por aí um pouco antes, né, o conteúdo militarístico era o mais dominante, né? Já em transição, a partir daí, até meados de 2005, por aí, a gente tem um conteúdo, claramente gerencial, né? Ou seja, se antes a instituição investia em hierarquia e disciplina, valores que reforçam a hierarquia e disciplina, normas institucionais que definem e constrangem, né, o policial a partir dos pressupostos da hierarquia e disciplina, essas dimensões vão sendo transformadas, né? E o que passa a ser relevante do ponto de vista institucional, o que passa a valer na cultura policial, é a capacidade de gerir, né? E essa capacidade de gerir, então, vai se democratizando na lógica institucional, né? É um momento, por exemplo, onde a instituição se abre mais para a sociedade, onde ela se abre mais internamente, permite que os praças ascendam por cursos internos à posição de oficial, né? É um momento onde um outro conjunto de questões, para além das questões puramente militares, passa a ser considerada como valorosas, né? Então, os policiais passam a ser, os bons policiais são aqueles que, para além de serem bons militares, também têm que ser bons gestores. E isso tensiona a lógica militar, né? Traz problemas para a lógica militar. E a Polícia Militar vai viver esses problemas a Polícia Militar de Minas Gerais, de forma muito intensa, né? A greve é um estopim disso, né? Mas não é só a greve. E esses ruídos vão produzindo uma outra mudança, né? Que eu vou chamar de uma mudança que tem a ver com uma estamentalização organizada por sobre uma dimensão de bacharelismo, né? A Polícia Militar, como muitas polícias militares do Brasil, passa a demandar que o oficial tenha curso de direito antes de entrar para a Polícia Militar, né? E isso quebra a lógica organizacional anterior, aquela lógica da gestão, e coloca um atributo novo, né? Que claramente, no caso da Polícia Militar de Minas Gerais, implica, né, num esforço de legitimar-se institucionalmente para a monopolização do campo da segurança pública, passando por cima, inclusive, né, de vantagens e prerrogativas da própria Polícia Civil, né? Então, essa mudança aponta para um caminho institucional de profissionalização muito específico na minha visão, né? E os perfis profissionais, né, vão mostrando isso. Então, eu consegui identificar três perfis, né? Um perfil claramente operacional, então tem um conjunto de policiais que desenvolvem um perfil de desenho operacional, ou seja, eles estão vinculados à atividade operacional, seja na ponta da linha, seja no comando,
um perfil de natureza administrativa, então tem um conjunto de policiais que são formados para serem bons administradores, para trabalharem com dimensões da administração naquilo que uma organização agigantada, né, vai necessitando, por exemplo, informática, telecomunicações, gestão da qualidade, etc., etc. Tudo isso vai sendo absorvido, né, como elementos organizacionais. E um terceiro perfil, né, que eu chamo de assessoria ao comando, que é aquele conjunto de policiais que se especializa em trabalhar para assessorar tanto o comando como o desenvolvimento da atividade fim, né? Esses três perfis mostram, apontam para descobertas, agora sim, analíticas muito interessantes, né? Primeiro, a evolução profissional de um policial, especialmente do oficial de polícia, ele é um atributo de carreira. Ele, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A evolução profissional não está vinculada à competência profissional do indivíduo, né? Ela está vinculada a uma lógica da própria carreira. Quer dizer, se o cara não fizer nada errado, ele vai chegar ao final da carreira, né? Então, todo policial chega à última posição, todo oficial de polícia chega à última posição da sua carreira, né? Então, isso aponta para uma desvalorização da lógica da própria competência, né? Ou seja, a atividade fim, ela não é determinante como um critério, né, para poder definir o bom policial ou marcar a diferença entre o bom policial e o mau policial, né? Então, isso me mostra, por exemplo, tenho conseguido mostrar isso através de dados, né? Que a atividade fim é menos valorizada do que outras atividades, né? Os policiais, os oficiais de polícia ficam menos tempo fazendo isso do que outras atividades, né? E se eu for analisar, por exemplo, aqueles que chegam a coronel, ao último posto, né, ainda na ativa, eu vou ver menos policiais com perfis de atividade operacional chegando a coronéis do que policiais com perfis de outras atividades, né? Então, isso mostra o que eu vou chamar de profissionalização pela negação, né? Que é a ideia de que a polícia vem se profissionalizando não pelo conteúdo da sua atividade policial, né? Mas por outros critérios associados àquilo que no campo da segurança pública está associado ou cabe à polícia ou a uma polícia militar fazer, né? Então, é muito comum, por exemplo, que um coronel de polícia tenha que ter na sua trajetória um conjunto de atividades de assessoria, por exemplo, a órgãos do legislativo ou do judiciário, né? Ou seja, que a pessoa tenha sido capaz de desenvolver uma boa capacidade de construir um diálogo político com as autoridades constituídas, né? É isso que é valorizado, não a capacidade de, na atividade fim, desenvolver boas atividades ou implementar bons programas de policiamento. Então, eu chamo isso de profissionalização pela negação, porque mapeia para mim a ideia de que ser um bom policial tem a ver, claro, né, com a capacidade do indivíduo de desenvolver na atividade fim um conjunto de boas práticas, mas também está relacionado e está cada vez mais relacionado de forma prevalente à capacidade de diálogo deste indivíduo do ponto de vista político ou à capacidade deste indivíduo desenvolver um conjunto de competências administrativo-gerenciais, né? Então, me parece que a polícia vem se profissionalizando não para ser polícia, mas para ser outra coisa, ou alguma coisa associada àquilo que ser polícia pode significar. Então, acho que essa é uma contribuição interessante que eu tenho desenvolvido, né, em diálogo aí com os nossos colegas. Pensando ainda no cenário da segurança pública, a gente pode falar que a segurança pública no Brasil, ela vive hoje um momento de grande complexidade, marcado por tensões políticas, polarização, crescimento de discursos autoritários e persistência de altos índices de violência em vários estados, ao mesmo tempo em que há redução de homicídio e outros crimes em outros estados. Como tu avalias o panorama atual da segurança pública, tanto em âmbito nacional quanto no estado de Minas Gerais, onde se concentra a tua atuação institucional e de pesquisa, como a gente comentou antes? Legal, Laura. Eu acho que a gente, nas últimas 2 ou 3 décadas, né, fomos capazes de produzir um grande avanço no conhecimento acadêmico sobre os fenômenos, né, da segurança pública e as suas características.
e também fomos capazes de produzir um grande avanço no conhecimento sobre a natureza das políticas públicas, né? E as suas complexidades. Mas a gente não foi capaz de avançar quase nada, né? Na implementação de soluções. Então, eu acho que esse é um aspecto que traz pessimismo, né? Para a minha visão, né? A gente tem tido pouca capacidade de dialogar nesses últimos tempos com os atores do campo, né? A lógica da profissionalização tem trazido para eles muita autonomia, né, frente à governança e frente às suas organizações, sempre frente às organizações do sistema de justiça criminal, né? E a academia tem ficado como uma voz quase que perdida, né, nessa lógica. Quer dizer, aquele momento do final dos anos 80, início dos anos 90, quando a academia se colocava como referência para esse diálogo, né, esse momento passou a despeito dos avanços que nós construímos sobre o conhecimento do fenômeno e das políticas públicas, né? Então, eu acho que há aí um fenômeno, uma questão que a gente precisa entender melhor, que tem, claro, características políticas, né? Mas também tem características institucionais, que eu acho que a gente precisa dar complexidade para elas e entendê-las melhor, né? Então, eu vejo esse momento que a gente vive com algum pessimismo, né? Não só pelo radicalismo da nova direita, né? E do que ela pode representar para a segurança pública e para a sociedade, mas também pela nossa incapacidade de dialogar com ela, né? E de dialogar com as conquistas que ela vem fazendo neste campo, né? Me parece que há grandes problemas para a gente enfrentar aí, né? E eu vejo isso assim de forma muito clara aqui em Minas Gerais, né? Eu acho que Minas vive uma situação de completa estagnação na área, né? Nós estamos totalmente estagnados, né? O investimento governamental é marginal, né? Não há horizontes para qualquer tipo de implementação de políticas públicas substantivas, né? Que honrem essa ideia e que tragam junto delas um escopo institucional e analítico digno, né? De orientar a gestão pública. E nós temos investido aqui em Minas em processos de terceirização e parceirização, né, que representa o abandono e a perda do conhecimento estatal, né? Então, eu acho que o cenário em Minas Gerais, a despeito de como você ter colocado, né, a criminalidade em Minas vista a partir dos indicadores de segurança pública não representar isso, né? Eu vejo o panorama da segurança pública em Minas Gerais de uma forma muito pessimista nesse momento, né? Nossa capacidade de diálogo, e mesmo estando no Estado, né? Nossa capacidade de diálogo tem sido nenhuma, né? Com a gestão pública nesse campo e nessa área. E cada vez menos a gente tem tido capacidade de dialogar com as organizações, né? Que o governo Temer, mas especialmente com o fenômeno, né, do bolsonarismo e da bolsonarização, opa, né, e da influência que o bolsonarismo construiu junto a essas organizações, a nossa capacidade de dialogar com elas, de fato, reduziu-se a quase nada, né? Então é um momento de muito pessimismo. Muito bem, e até dando continuidade a essa pergunta, Eduardo, ela tem uma outra dimensão que é a dimensão nacional, né? E a gente tem nesse momento o encaminhamento por parte do governo federal, inclusive de uma PEC, né? De uma mudança constitucional nessa área. Então, eu queria que tu falasse rapidamente sobre isso, para engatar na outra ou na próxima pergunta que a gente tinha para te colocar, que é sobre a tua agenda de pesquisa atual. Analisando a tua produção nos últimos anos, a gente vê que, embora a tua tese tenha sido focada na polícia militar, tu tem vários outros temas de pesquisa, né? Por exemplo, a polícia civil, por exemplo, a questão penitenciária, que são temas que ao longo, né, da tua trajetória, dos contatos que nós tivemos, inclusive em alguns eventos da área da sociologia, sempre foram discutidas, né, no sentido de que o campo ele é realmente um campo complexo e um campo formado por vários atores, né? Então essas duas questões, como é que tu vê nesse cenário, né, complexo e de, num certo sentido, um retrocesso a partir de Minas Gerais, como é que tu vê o cenário nacional a partir dessa iniciativa, inclusive federal,
e a partir disso, como é que tu vê esses outros temas e como é que eles se colocam para ti dentro da tua agenda de pesquisa? Rodrigo, eu enxergo a iniciativa federal da PEC com muita simpatia, né? Com todos os limites que ela tem e que estão sendo discutidos e colocados, né? Mesmo de forma, né, através da imprensa e tudo mais, eu vejo com muita simpatia. Eu acho que, como já foi dito, né? Você mesmo já colocou isso, a despeito dos limites, a PEC é a primeira intervenção substantiva do governo federal, de qualquer governo federal na trajetória, né, da nova República, de fato, sobre aquilo que a Constituição nos legou, né? Isso posto, o meu pessimismo fica ainda maior, né? Porque, a título de exemplo, ninguém tem discutido isso na gestão pública em Minas Gerais, né? Esse é um assunto totalmente opaco para a gestão pública de Minas, né? Se você pergunta na governança, por exemplo, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública sobre a PEC, ninguém sabe dizer, ninguém ouviu falar. Quer dizer, não há de fato, o Estado não vem se preparando para digerir a PEC ou mesmo para dialogar com ela, né? E neste sentido, claro, né, o governo de Minas Gerais, neste momento, é um governo de oposição ao governo federal, mas a despeito disso, junto aos gestores públicos da área, né, eu não vejo uma movimentação substantiva no que se refere a isso. Então, isso demonstra para mim que, pelo menos aqui entre os meus colegas, né, a PEC é apenas um marco normativo, sem muitas, na visão deles, sem muitas consequências a trazer para a questão, né? O que, de fato, não é verdade, mas, enfim, exemplifica esse pessimismo, né? Que tem tomado conta aqui da nossa visão sobre o campo, tal como ele vem se organizando em Minas nesse momento, né? Como eu tinha te colocado, o diálogo está fechado aqui, né? Eu não tenho tido oportunidade de conversar com os meus colegas policiais, tenho tido oportunidade de conversar com os colegas da Polícia Civil, né? Mas a Polícia Civil tem um conjunto de problemas institucionais que limita a nossa capacidade de avançar em pesquisa, em diálogo, mesmo em construir junto com eles mudanças organizacionais substantivas, né? Então, nós temos procurado, na nossa agenda de pesquisa aqui na Fundação João Pinheiro, trabalhar com outras questões relacionadas a isso. Como você colocou, né, o sistema prisional sempre é um interlocutor muito substantivo da Fundação João Pinheiro, a gente tem desenvolvido questões junto com eles, né? Eu tenho trabalhado de forma bastante sistemática já há 15, quase 20 anos com as políticas de prevenção social à criminalidade, do ponto de vista especialmente da assistência, né, da assessoria que nós, como pesquisadores da Fundação, desenvolvemos a gestão pública na área, né? Então, por exemplo, vimos junto com eles desenvolvendo árvores de problemas, marcos lógicos, organizando o desenho das políticas para trazer, para robustecer a capacidade, né, das políticas de prevenção de dialogar e competir num campo que é monopolizado pela lógica policial ou policialesca, né? Vimos trabalhando com letalidade policial e controle externo da atividade policial, que é um conjunto de projetos bem interessantes, né, que a gente vem desenvolvendo junto com os nossos colegas do Ministério Público, e vamos trabalhando também agora, de forma mais recente, com metodologias de avaliação e monitoramento de políticas públicas. Então, temos desenvolvido, seguindo aí o que o Instituto Jones dos Santos Neves fez, né? Temos desenvolvido na Fundação também um conjunto de metodologias nessa área e estamos começando a avaliar políticas de segurança pública ou programas de segurança pública do governo do Estado de Minas Gerais, dentro de uma lógica de governança de avaliação que este governo implantou. Então, essa tem sido um pouco a agenda de pesquisa, né? Tentando fugir um pouco, nesse momento de diálogo interditado, né, das atividades tradicionais que a gente sempre desenvolveu, especialmente junto às polícias aqui em Minas. Bom, para concluir, então, essa é a nossa última questão. Nós gostaríamos de ouvir a tua avaliação sobre a configuração atual do campo de pesquisa em sociologia da violência e da justiça penal no Brasil.
Como tu enxergas o desenvolvimento do campo nos últimos anos? Há espaço para articulações entre diferentes perspectivas teóricas e metodológicas? Quais seriam os principais desafios para o fortalecimento dessa área de estudos? Eu acho que há muito espaço, sim, Laura, para articulação, né? Os INCTs são exemplos muito robustos disso, né? E eles vêm, né, especialmente o INEAC, né, vem se constituindo e se consolidando como pontos de referência desse diálogo, né? São espaços institucionais onde muitas visões diferentes vão se organizando e se constituindo para produzir conhecimento sobre o campo, né? E conhecimento que pode ser aplicado, de fato, né? Para pensar e trabalhar políticas públicas, né? E dialogar com os nossos colegas da área de segurança pública. Então, desse ponto de vista, eu sou muito otimista, né? Eu acho que nós fomos capazes de produzir grande evolução, né? Em todas as áreas do campo, né? Na área prisional, na área penal, na área de estudos sobre o judiciário e sobre o aparato da justiça criminal, né? Junto ao entendimento da atividade policial, né? Das facções, do tráfico internacional. Então, eu vejo, assim, grande amadurecimento teórico e empírico, né? Eu acho que o campo vai muito bem desse ponto de vista, né? A gente tem se complexificado e se democratizado num certo sentido, porque hoje a gente vê desenvolvimentos robustos, né, tanto teóricos quanto empíricos, em várias regiões do Brasil, e não só no Sul e no Sudeste, como até então, até os anos 90 acontecia, né? Hoje temos colegas e programas de pesquisa muito produtivos e muito consolidados no Nordeste, agora no Norte e no Centro-Oeste. Quer dizer, eu vejo que o campo vem se amadurecendo, né? Vem apresentando um amadurecimento teórico e empírico muito relevante, né? E, num certo sentido, o fato da gente hoje ter, se não me engano, a partir, né, do exemplo do ENEAC, mais dois INCTs aprovados pelo CNPq, né, na área, é evidência clara disso, né, da nossa capacidade, então, de perceber, dar conta, né, abordar, trazer e evoluir nas complexidades e no entendimento, né, de um campo tão desafiador quanto o nosso, né? Agora, eu vejo como desafio o que eu vou chamar aqui de amadurecimento institucional, né? Quer dizer, a nossa capacidade de nos representarmos como instituições em pé de igualdade junto às instituições do sistema de justiça propriamente dita, né? A gente tem hoje uma relação semi-conflituosa, vamos dizer assim, com o Estado, né, e com as instituições do sistema de justiça criminal, incluindo as polícias, e a gente precisava mudar um pouco o sinal dessa relação, né? A gente precisava amadurecer essa relação para um outro lugar, né? E para isso eu acho que a gente precisa construir um conjunto de teorias integradoras, né? Que deem conta do conhecimento que a gente acumulou, né? E deem conta de aplicar esse conhecimento de forma mais clara, mais, vamos dizer assim, substantiva, né? No sentido de conquistar o campo para o nosso lado, né? Para o lado das políticas públicas, para o lado de uma análise mais empoderada, mais robusta dos fenômenos, da sua natureza, da sua complexidade, né, e da nossa capacidade de dar conta deles, como outros exemplos foram capazes de fazer em outros países do mundo, né? Os americanos foram capazes de fazer isso aí durante o século XX, né? Vários países da Europa, a Espanha, a França, a Inglaterra foram capazes de construir isso. Eu não vejo por que que a gente não seja também, né? Mas eu acho que é este momento aí de amadurecimento teórico empírico que nos propicia isso, né? E o amadurecimento institucional que a gente precisa construir. E nesse sentido, eu acho, por exemplo, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é um exemplo privilegiado, junto com outras organizações como o Fórum, que vem, né, se consolidando no Brasil, como atores nesse campo, que podem, de fato, produzir o que eu estou chamando desse amadurecimento institucional e avançar, né, na construção de relações mais interessantes entre a gente e as nossas organizações do campo da justiça criminal.
Muito bem. Para finalizar, então, esse nosso encontro com o Eduardo Battistucci, eu queria fazer referência a algumas das publicações dele que representam, de alguma forma, essas questões que foram trazidas. Por exemplo, né, ele tem um artigo publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, lá em 2011, A Polícia Prende e a Justiça Solta, que é um debate que vem acontecendo reiteradamente não só no campo, né, mas também na sociedade de uma forma mais ampla. Ali nesse artigo tem uma reflexão a respeito disso. No mesmo ano, ele tem um artigo sobre a polícia em transição, o modelo profissional burocrático de policiamento e hipóteses sobre os limites da profissionalização das polícias brasileiras, na revista Dilemas. Também um estudo no ano de 2013, publicado junto com o Marcos Vinícius da Cruz e a Letícia Godinho de Souza, percurso recente da política penitenciária no Brasil, o caso de São Paulo, né, nesse artigo. Depois, um artigo sobre gerencialismo, estamentalização e busca por legitimidade, o campo policial militar no Brasil, que é um estudo de 2019, já amadurecendo as questões que o Eduardo já havia trazido na sua tese de doutorado. E mais recentemente, letalidade e vitimização policial em Minas Gerais, características gerais do fenômeno em anos recentes, também na Revista Brasileira de Segurança Pública, junto com o Vinícius Couto, a Amanda Figueiredo e Nascimento, que está aqui só o É o Felipe sobrenome, Zilli. Felipe Zilli do Nascimento. Um outro artigo também com o Felipe Zilli e com a Amanda Figueiredo, Demandas e Restrições Cotidianas Tensionando Normatividades e Lógicas em Uso na Atividade Investigativa, que é um estudo de caso da Polícia Civil de Minas Gerais, é um estudo publicado na revista Dilemas em 2021, e mais recentemente também com o Faustino e o Marcos Vinícius, Defensorias Públicas, Caminhos e Lacunas no acesso à justiça. Então, é uma produção muito ampla sobre várias dessas instituições que compõem tanto o campo da segurança pública quanto da justiça criminal, e é um convite, então, aos nossos ouvintes para que possam acessar essa produção que vai complementar, evidentemente, aquilo que foi dito aqui durante essa nossa conversa. É isso, Eduardo. Tu gostaria de colocar mais alguma coisa? Só de agradecer a vocês a oportunidade de eu ter podido colocar, né, dialogar com vocês e lembrar um pouco da minha trajetória. Nós é que agradecemos, então, ao professor Eduardo Cerqueira Battistucci por essa conversa esclarecedora e a você, ouvinte, por acompanhar mais um episódio do GPESC Podcast. Siga, compartilhe e continue acompanhando os nossos debates sobre segurança pública e justiça penal, e até a próxima.